Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando agora nesse momento aqui, para aqueles que vão nos escutar amanhã e para aqueles que vão nos escutar lá no ano de 10.053. Você já sabe que eu falei 10.053 porque eu quis, porque se eu quisesse falar outro número eu falava, não é verdade? Bom, meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória também. Se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho, visita o nosso site www.academiaareté.com.br e lá você vai ficar sabendo dos cursos que nós lançamos. Nesse momento está aberta a inscrição para o Clube de Debate e Oratória para jovens aí que vão mais ou menos da faixa etária de 8 anos, tem gente com 9 anos inscrita, né? De 8 até a fase adulta, a faixa adulta, né? Então nós temos aí atualmente, acho que 4 turmas. Uma turma de alunos de 16, na faixa de 16 anos, uma de turma de adultos, uma turma de alunos de 8, 9, 10 anos e uma turma de 13, 14 anos mais ou menos aí. Então se você conhecer alguém para indicar o nosso Clube de Debate Oratória, faça isso daí. Por quê? Porque lá nós estamos vendo como aprender a debater, como falar em público, né? E essas técnicas são fundamentais porque hoje em dia as pessoas não sabem mais como argumentar, como falar. E isso é uma coisa muito importante para a vida, não só profissional, mas para a vida pessoal, porque se você sabe falar é porque você se conhece melhor. Queria pedir a vocês todos que estão aí agora online nesse momento, que depois, quando a live terminar, ou pode fazer isso amanhã, porque a live vai terminar um pouco mais tarde hoje, vem amanhã aí, dá um coraçãozinho, aperta o coraçãozinho aí, não custa nada. Aperta o aviãozinho também para compartilhar aí com outras pessoas, tá? Isso aí ajuda o engajamento do nosso site para que ele possa ser mais divulgado, tá bom? Isso é importante para mim, para o trabalho avançar, tá bom? Peço a vocês aí que possam fazer isso aí, que isso aí vai ajudar pra caramba aqui no meu trabalho e para que isso possa ir à frente. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Claro, nós não estamos aprofundando assim absurdamente no nível do que nós poderíamos chamar no nível universitário. Não estamos. E nem essa é a nossa pretensão agora nesse momento. Nossa pretensão é fazer uma boa introdução ao que há de essencial na história da filosofia para que vocês possam ir para a universidade já de modo diferenciado. Meu objetivo aqui é pegar os alunos, vamos dizer assim, iniciantes em filosofia, os jovens que não tiveram contato com filosofia de uma maneira decente. Meu objetivo aqui é fazer com que os jovens possam ter uma boa introdução ao que há de essencial na história da filosofia, para que ele possa ir para a universidade e falar o seguinte: olha, eu sei o que é o básico da filosofia. Isso você vai saber. Se você pegar todas as aulas que eu estou dando aqui desde o início, lá em abril, você pegar todas, desde o que eu não defino o que é filosofia, naquela primeira aula, até hoje, e depois pegar a sequência toda que nós vamos fazer aqui. Hoje é a 46ª aula sobre história da filosofia. São 46 aulas até agora. Desculpa, assim, não é que eu estou, modéstia à parte, colocando assim, tá tudo muito bem feito, muito bem organizado. Você que quer ir para a universidade, quer entender bem o básico da filosofia, faça esse curso. E ele tá gratuito, que é mais legal. Ou seja, é só seguir ali o que nós estamos falando, tá bom? E eu tenho certeza que se você acompanhar tudo que eu estou falando aqui, você vai entrar na universidade como um professor de filosofia meu disse uma vez, como um touro num vaso de louça. Ou seja, você vai entrar quebrando tudo, mas no bom sentido, é claro. Porque até os professores universitários vão ficar pasmos com o teu conhecimento, mas o conhecimento você adquiriu aqui, não tem problema nenhum. Vai lá, fala que é teu, vai ser seu, não vai ser meu, só estou fazendo a ponte aqui. Então gostaria de pedir a todos que estão olhando aí, que amanhã, de repente você não vai ouvir essa live toda aqui até o final, você tem outras coisas a fazer, tá? Mas se você puder
depois, amanhã, ir lá apertar um coraçãozinho lá para poder, ou até mesmo um aviãozinho para divulgar o trabalho aí, eu agradeço sinceramente, porque isso vai ajudar muito, tá bom? Vai ajudar muito. Então vamos lá. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de Aristóteles e nós entramos na lógica aristotélica, na parte da lógica especificamente. Ontem nós falamos sobre o juízo e a proposição, né? Falamos sobre a proposição lá no Tratado da Interpretação, sobre a interpretação do Aristóteles. Hoje nós vamos falar sobre o silogismo, especificamente. Claro que todo o Tratado de Lógica do Aristóteles é uma tentativa de falar sobre o silogismo de fato, como nós falamos lá na primeira live sobre a lógica aristotélica, aquela introdução que nós fizemos. Nós estamos agora, essa semana aqui, falando passo a passo das partes da lógica aristotélica também, tá? E hoje nós vamos falar só sobre o silogismo. Mas vamos lá. O que seria o silogismo? Ontem nós falamos, na live anterior, na aula anterior, nós falamos sobre a proposição, o juízo. O que é o juízo? Juízo é quando você afirma algo, né, quando você une coisas que são unidas e separa aquilo que não é, aquilo que é separável. Por exemplo, quando eu digo, né, nós falamos ontem, na live de ontem, vai à live de ontem para você entender melhor, quando eu digo assim, olha, a caneta é azul. Ou seja, eu estou unindo aquilo que é de fato, que faz parte, que se eu estivesse dizendo assim, ó, a caneta é vermelha, isso é falso, por quê? Porque eu estou tentando unir aquilo que é separado. Não é assim? Então, isso é o juízo. E o que seria a proposição? A proposição é a expressão lógica do juízo. É quando você expressa logicamente isso que você captou aqui da caneta, isso que a sua mente uniu, vamos dizer. Agora, só o juízo ou a proposição ainda não constitui um raciocínio, um silogismo, vamos dizer, né? Como eu falei lá na primeira aula sobre a introdução à lógica aristotélica, o que é a palavra silogismo, né? Si vem de sim, né, em grego, que é com. Logismos significa cálculo, que vem de logos, que é razão. Então, num silogismo você tem duas razões que estão conectadas, né, estão juntas, com. Então, o silogismo, por exemplo, uma proposição sozinha, quando eu falo assim, ó, a caneta é azul, isso ainda não é raciocínio. Também não vai ser raciocínio, não vai ser silogismo, uma cadeia de proposições sem nexo nenhum, umas proposições com as outras. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a caneta é azul, o carro é vermelho, o chão é plano e a parede é macia, qual é a conclusão que você chega aí? Você não chega a conclusão nenhuma. Você não chega a conclusão nenhuma. Por quê? Porque você tem várias proposições, ou juízos aí, vamos dizer, você tem várias proposições que não tem nexo entre si. Então você não pode chegar a um raciocínio. Você não tem um raciocínio aí. Você só tem proposições soltas. E proposição solta não é raciocínio. Mas o que seria raciocínio? Essa é a pergunta. Repito, o que é raciocínio? Né? Raciocínio é quando nós passamos de juízo a juízo, de proposição a proposição, mas esse juízo, né, um juízo, quando eu passo de um juízo ao outro ou de uma proposição a outra, essas coisas elas têm nexo entre si. Aí sim eu estou diante de um raciocínio, porque se eu só estou diante de proposição solta, isso ainda não é raciocínio. Boa noite, João. Obrigado pela presença, hein? Muito obrigado mesmo. Então, vejam, nesse caso, o que eu preciso? Eu preciso de nexo. Então, se eu tenho uma proposição ou um juízo, dessa proposição, desse juízo, eu vou para outra proposição, outro juízo, e para outra, e chego numa conclusão, opa, aí sim eu tenho um raciocínio, tá? Então, o que seria um raciocínio especificamente? É isso, é quando eu tenho uma proposição e ela está ligada à outra, né?
e ela dá origem a outra, que vai concluir numa outra proposição que saiu dessas duas anteriores aí, pelo menos. Então, olha só, o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma causa, né, ou antecedente, que me gere um consequente, que vai me gerar uma conclusão. Então, essa causa, que é o antecedente, que me coloca num consequente, que vai culminar numa conclusão, isso sim é raciocínio. Isso que é importante você entender, tá bom? Então, o que o silogismo ele precisa aqui? Vamos lá. O silogismo é o chamado raciocínio perfeito. Vamos chamar assim, então, raciocínio perfeito ou silogismo. Bom, nós temos, então, um silogismo perfeito quando você tem um antecedente e desse antecedente você gera necessariamente um consequente. E para isso, o que o silogismo precisa? Ele precisa de 3 proposições. Grave isso daí. O silogismo ele precisa de 3 proposições e nós vamos ver que também ele precisa de 3 termos. Você já sabe o que é uma proposição da aula de ontem, né? Juízo, proposição. Nós precisamos de 3 proposições, de 3 expressões lógicas de um discurso. Então você precisa de 3 proposições. Essas proposições vão ser o quê? 2 antecedentes e uma consequente ali, tá bom? Essas antecedentes nós chamamos de premissa. Nós já vamos até ver que elas têm nome, premissa maior, premissa menor. Mas veja bem, então nós temos 2 premissas e dessas premissas nós geramos uma conclusão necessariamente, se o raciocínio é perfeito, se nós temos um silogismo, tá bom? Lembrando, silogismos, né? Silogismo, a palavra silogismo, tudo junto, vem de logismos. Sim é com e logismos é cálculo, vem de logos. Logismo vem de logos. Então você tem uma razão aí, então tem 2 razões que estão juntas uma com a outra, e essas 2 aqui vão gerar uma terceira razão, tá claro? Essa terceira razão ela decorre necessariamente das 2 anteriores. Tá bom? E aí, veja bem, num silogismo nós temos 3 termos também, tá bom? 3 termos importantes que nós vamos falar. Vamos pegar só um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, porque vejam bem, o silogismo, como eu falei, ele tem 3 proposições e 3 termos. Vamos pegar um exemplo que é o exemplo mais clássico de todos, mais famoso de todos, que é o exemplo quando a gente fala assim, olha, vou usar um condicional aqui, tá? Se. Então assim, ó, se todos os homens são mortais, e se Sócrates é homem, qual é a conclusão? Então, ó, todo homem é mortal. Vamos dizer, Sócrates é homem. Qual é a conclusão? Sócrates é mortal. Vejam, eu tenho 3 proposições. A primeira, todo homem é mortal. A segunda, Sócrates é homem. E a terceira, que é a conclusão que decorre dessas 2 anteriores, qual é? Sócrates é mortal. Vejam, pessoal, isso aqui é muito interessante. Por quê? Nós temos aí, olha só, nós temos premissa, a primeira premissa, que vai ser chamada de premissa maior, grava esse nome aí. A segunda premissa é chamada de premissa menor, tá bom? E a terceira proposição é chamada de conclusão. Vejam, são 3 proposições. Todo homem é mortal, Sócrates é homem e Sócrates é mortal. Agora, olha só, como eu falei, são 3 proposições, mas eu falei também que são 3 termos. Quais são os termos? Na primeira premissa eu tenho todo homem é mortal. Homem e mortal são os termos aqui. Homem e mortal. Na segunda proposição eu tenho Sócrates é homem, né? Então tem aqui, ó, todo homem é mortal, agora Sócrates é homem. Só que homem já apareceu na primeira. Então vou subtrair aqui. Então eu tenho 3 termos. Quais são? Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Perceberam? Então é como se eu estivesse organizando assim. Vou fazer com a mão aqui para vocês que estão vendo. Faço assim, olha. Todo homem, mortal. Sócrates, homem. Não é assim?
E aí na conclusão, pode observar, Sócrates é mortal. O termo homem não aparece na conclusão. Olha que interessante. Então são 3 termos. Quais são? Homem, mortal e Sócrates, né? Homem, mortal e Sócrates. Vejam que esse termo homem, ele não aparece na conclusão. Mas por que ele não aparece na conclusão? Porque ele é o termo que faz a ligação entre os outros 2 termos. Que termos são? Entre o termo Sócrates e o termo mortal. Tá bom? Então vejam, nós temos 3 termos. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. O homem já apareceu, então. E a conclusão, Sócrates é mortal. Tá? Então vejam que interessante. O Aristóteles ele vai organizar tudo isso daí. Lembrando, pessoal, os filósofos medievais vão organizar ainda mais esse pressuposto lógico. Já vou colocando de antemão aqui. Eles vão organizar tudo direitinho, tudo bonitinho. Vai ser muito interessante. Depois, como nós falarmos sobre os medievais lá na frente. Mas no primeiro momento você tem que saber. Quais são os termos aí então? Nós temos então, temos as proposições. Premissa, premissa e conclusão. Essa primeira premissa é chamada de premissa maior. A segunda é premissa menor e a terceira é a conclusão propriamente dita. E o que nós temos aí, só para vocês terem uma ideia? Como eu falei, o termo médio, né? Nós temos então aí, vamos lá. Nós temos, se você olhar para a conclusão, na conclusão você tem lá, Sócrates é mortal. O sujeito da conclusão aí, presta atenção, o sujeito dessa conclusão, quem é? Sócrates. E o predicado? Mortal. O sujeito, ele é chamado de extremo menor, ou termo menor. E o predicado da conclusão, ele é chamado de extremo maior, ou termo maior. Veja, quando eu falo assim, todo homem é mortal, esse mortal lá da primeira premissa, esse mortal é o termo maior. Por isso que essa premissa é chamada de premissa maior, inclusive. Premissa maior é onde está o termo maior. Depois você tem Sócrates é homem. Sócrates é sujeito dessa segunda premissa. Por isso que essa segunda premissa ela também é chamada de premissa menor, porque onde está o termo menor como sujeito. Então eu tenho nesse sentido assim organizado assim como se fosse um quadrinho, né, pessoal? Isso é muito engraçado. Quando eu tenho assim, eu tenho premissa maior, o que todo homem é mortal. Então, e o termo médio vai aparecer aqui também, olha. Todo Sócrates é homem, então tem homem aqui e homem aqui. Vejam, o homem, o termo médio, ele é sujeito, nesse caso aqui, ele é sujeito na premissa maior e ele é predicado na premissa menor. E automaticamente o termo médio, ele não aparece na conclusão, você não vai ver homem na conclusão. Por isso que a conclusão é o quê? Sócrates é mortal. Você só tem o quê? Sócrates, que é o termo menor, e mortal, que é o termo maior. Tá claro? Essa organização lógica dos termos aí. Então tem termo maior, termo menor, essa coisa toda. Como é que é o termo maior? O termo maior, ele é o predicado na conclusão. E o termo menor é o sujeito da conclusão. E é só depois você olhar eles nas premissas, direitinho, tá bom? Só olhar eles nas premissas lá em cima que você vai entender. E o homem é o quê? É o termo médio, é o termo que faz a ligação. Se eu tivesse que fazer um diagrama de Venn, né, assim, se eu tivesse que organizar isso, vou tentar fazer aqui numa folhinha que eu tenho aqui. Se eu tivesse que organizar, eu teria assim, ó, todo homem é mortal, Sócrates é homem, então tá aqui, ó, todo homem, a palavra homem, ela aparece aqui, olha só, homem, no meio, olha, ligando, olha, tá ali, ó, homem. Homem tá ligando ali as duas expressões. Aliás, é melhor até eu afastar isso daqui para ficar mais claro em termos do vídeo.
fica mais claro se eu colocar assim para vocês verem. Olha só, olha, ó. Tá vendo? Homem. Homem é o termo médio, ok? Homem é o termo médio ali do silogismo. Agora, eu tenho o quê? O que está ligando homem? Eu tenho assim, ó. Todo homem é mortal e Sócrates. Perdoem a letra que eu estou escrevendo rápido aqui, mas só para vocês entenderem. Então eu tenho isso daqui, olha só para vocês verem aqui. Vou colocar a visualização aqui do esqueminho ali, ó, tá vendo? Um diagrama de Venn. Ela, ó, Sócrates, né? Esse termo Sócrates aqui, ó, ele tá ligado ao mortal por meio, por isso médio, né? Por isso médio significa meio. Então tá ligado pelo termo homem. Sócrates é mortal porque Sócrates é homem e todo homem é mortal. Tá claro? Então por isso que ele é chamado de termo médio, porque é o termo chamar de termo médio porque é o termo que liga, né, a premissa à conclusão, tá bom? Por isso que é chamado de termo médio, ok? Então vejam, depois o Aristóteles ele vai listar lá, eu não vou ficar entrando em detalhe aqui porque o nosso curso não é um curso de lógica especificamente, eu só estou falando que existe esse estudo bem detalhado lá no Aristóteles. Depois, mais lá na frente, nós podemos até montar um curso de lógica, tá? Seria muito legal e tal, estudar até inclusive mais detalhadamente isso, porque isso é uma parte até meio matemática, é muito bacana estudar. Mas o Aristóteles vai falar que existem figuras de silogismo, né? As figuras de silogismo que ele chama de esquemata, né? Essas, ou como se fosse um esquema, né? A figura aqui seria um esquema. Então, do silogismo, que depende de onde está o termo médio. Porque lá na premissa maior, nesse silogismo aqui que nós falamos, né? É um silogismo, seria um silogismo de primeira figura, né? Nós temos o termo médio, veja bem, o homem, na premissa maior, ele aparece no sujeito. Então, todo homem é mortal. Homem aparece como sujeito na premissa maior. E na premissa menor, ele aparece como predicado, o termo médio. Sócrates é homem. Então você vê que você tem a posição aí do termo médio. De acordo com a posição do termo médio, você vai ter as figuras do silogismo. Então o termo médio ele pode, por exemplo, aparecer como sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor. Aí teria o silogismo figura 1. Depois você teria o termo médio sendo predicado na maior e predicado na menor, tá? E ele poderia ser o quê? Sujeito na maior e na menor. Então você teria 3 figuras aí possíveis, tá? Né? São do silogismo, de acordo com a posição do termo médio. E vamos falar a verdade, se você... O Aristóteles fala que a figura 1, que é o todo homem é mortal, Sócrates é homem, ou seja, o termo médio sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor, Aristóteles vai falar que esse é o silogismo mais perfeito, porque essa figura é a mais perfeita porque é o mais natural. E de fato, você raciocina, ó, quando eu digo todo homem é mortal, Sócrates é homem, eu não tenho muita dificuldade de concluir que Sócrates é mortal. Se eu digo todo homem é mortal, Sócrates é homem, eu não vou ter dificuldade em concluir que Sócrates é mortal. A conclusão é bem natural, é bem, vamos dizer assim, relaxante, inclusive, né? Você não precisa ficar com altas elucubrações. Agora, nós temos o seguinte, as proposições, como nós vimos ontem, elas podem ser universais e particulares. Então eu posso ter uma universal afirmativa, né? E ainda pode ser afirmativo e negativo, né? Então eu posso ter uma universal afirmativa, uma universal negativa, uma universal, uma particular afirmativa e uma particular negativa. E aí se eu misturar isso tudo junto com as figuras, e aí você vai ter, entre aspas, um balaio de gato aí, onde Aristóteles diz que há várias combinações dessas figuras, que seriam os modos do silogismo. E aí
eu já vou dizer direto aqui, não vou ficar demonstrando isso, porque essa demonstração cabe no curso de lógica. Lá no curso de lógica, especificamente, eu posso até demonstrar isso. Mas Aristóteles diz o seguinte, olha, com relação à primeira figura, eu tenho 4 modos válidos. Com relação à segunda figura, eu também tenho 4 modos válidos. E com relação à terceira figura, eu tenho 6 modos válidos. E como eu já falei, os medievais, bem lá na frente, na história da filosofia, eles vão organizar tudo isso, porque aqui ainda existe uma certa confusão, vamos falar a verdade, em Aristóteles aqui, apesar do Aristóteles ter iniciado tudo isso, ele não teve tempo de fechar tudo direitinho, né? Ou até não foi intenção dele mesmo, talvez não tenha sido intenção, mas ele não fechou tudo direitinho. Então existe uma confusão ou outra aqui que lá na frente os medievais vão organizar. E aí, se vocês quiserem, né, mais lá na frente, depois do término dessa história da filosofia, eu posso dar um curso de lógica explicando detalhadamente como é que nós chegamos à conclusão desses modos aí que eu acabei de mencionar, desses 4 modos na primeira figura, 4 modos na segunda figura, 6 modos na terceira figura, tá bom? Porque os medievais vão organizar tudo isso direitinho, chegando a uma fórmula, vamos dizer assim, final, bem bacana acerca do silogismo. Tá bom, pessoal? Bom, hoje eu queria falar só sobre isso, só sobre o silogismo mesmo. Não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque aí teria que ser um curso de lógica. E o nosso curso aqui não é um curso de lógica, é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Eu estou mencionando essas coisas para vocês saberem que esse estudo de lógica é um estudo muito sério, muito detalhado e que já se inicia com o grande Aristóteles. Tá bom, pessoal? É isso então. Não tenho mais o que falar por hoje. Gostaria de convidá-los novamente a visitar o nosso site, o www.academiaareté.com.br, e lá você se inteirar dos nossos cursos. O curso que está aberto agora é o nosso Clube de Debate Oratória, onde você vai poder ter acesso a um curso onde as pessoas vão poder aprender a falar bem, a argumentar bem e ter uma boa dose de cultura geral também nesse curso aí, tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui agora, todos aqueles que assistiram e que saíram depois. E eu gostaria de convidá-los para depois da live aqui, dessa aula, apertarem o coraçãozinho lá para poder ter mais engajamento, apertar o aviãozinho para poder compartilhar isso com outras pessoas, tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado pela presença e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.